Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. E o tema de hoje foi baseado num conteúdo que eu fui impactada um dia desses, né? Que eu fiquei em choque. Eu acho que a palavra que define o que eu senti é choque. Estava lá, passando pelo feed, né? E aí, de repente, eu vi o conteúdo do Carvalhando sobre um medo que os mais jovens têm hoje. Eu descobri, para o meu total assombro, que as pessoas mais jovens têm medo de ser CLT. Eu não consigo nem ficar séria. Mas, vamos lá. As pessoas estão com medo de virarem CLT. Em 2025, vamos ter que fazer um episódio para explicar o que é CLT. Onde eles vivem, o que eles comem, onde eles trabalham. Será que eles vivem uma situação tão dramática e sofrida que a gente tem que ter medo deles? Então vamos falar sobre isso porque o episódio de hoje tá maravilhoso, vocês vão gostar muito. Só para vocês saberem qual que vai ser o conteúdo então completo aqui. Vamos explicar o que é a CLT. Fiz uma pesquisinha aqui, vou consultar o meu computador de mão para falar sobre isso. Vamos falar sobre o que é PJ. E no final das contas, a gente vai comparar um e o outro, para você entender por que sim, existe beleza em ser CLT. E nem sempre a pejotização é a melhor opção. Então, vamos lá, vamos começar do começo, explicando o que é CLT. CLT, essas 3 letrinhas maravilhosas, significam... De onde veio a CLT? CLT significa Consolidação das Leis Trabalhistas. Ela foi criada em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas para unificar as formas de trabalho de diversos segmentos do Brasil. Naquela época, né, muitas décadas atrás, o que acontecia é que cada segmento trabalhava de um jeito. Isso era muito injusto para o trabalhador. Não existia nenhum tipo de limite, por exemplo, de carga de horário de trabalho, de salário. Então, por conta disso, a criação da CLT foi um marco fundamental na vida de quem trabalha, porque, na verdade, colocou em forma de lei o que tem que ser feito em relação aos trabalhadores. Então, só pra gente lembrar, assim, tá? Porque às vezes parece que tudo que a gente tem nasceu na época que o Brasil foi, né, tomado. Não. A CLT trouxe um monte de coisas que não existiam antes dela. Então, por exemplo, direitos essenciais que hoje você, assim, até acha que não são tão importantes, ignora. Salário mínimo, limite de jornada de trabalho e férias remuneradas. E, entre outros benefícios fundamentais que hoje a gente não consegue imaginar o mundo do trabalho sem eles. Isso tudo foi fruto da CLT, da consolidação das leis trabalhistas. É claro, com o tempo, os modelos de trabalho, as relações de trabalho mudaram. Então, a CLT foi sendo revisada. E a revisão mais importante e também um tanto polêmica dela foi em 2017. Então, houve uma flexibilização de algumas regras. Se estabeleceu, por exemplo, o trabalho remoto, houve também o trabalho intermitente, e inclusive uma coisa que é o grande ponto, e a gente vai chegar lá, que é a natureza do trabalho. Se ele vai continuar sendo CLT, ou se a gente poderia pensar em trabalho PJ, que eu já explico o que é, e até mesmo em terceirização, porque até então, terceirização era só para atividades que não eram fundamentais do trabalho, era só para atividades paralelas ali que não eram o core, né, o central de uma empresa. Mas hoje, com a nova lei trabalhista de 2017, você pode ser terceiro fazendo uma função fundamental da empresa. Então, essa é uma flexibilização que, de acordo com muitos especialistas, isso é ruim para o trabalhador, porque acaba tirando um pouquinho da responsabilidade da empresa e abrindo mais brechas para que existam abusos. Vamos explorar um pouquinho mais o que são os direitos fundamentais da CLT, porque isso você tem que aprender. De uma vez por todas, a gente tem que respeitar a nossa maravilhosa CLT, que não existe em outros países, que é um benefício nosso. Nós, como trabalhador, inclusive eu também sou CLT. Vou te explicar aqui em detalhes o que significa cada uma dessas coisas. Então, se você é CLT hoje, você tem carteira assinada. O que significa ter carteira assinada? Significa que a empresa tem lá, né, o seu registro dentro daquele maravilhoso e magnífico livrinho azul que todo mundo conhece e que ela também tem que pagar algumas coisas para você. Ela te garante benefícios como o FGTS,
o seguro-desemprego e a previdência social, porque no final das contas, o grande benefício da CLT é que depois de um tempo de contribuição, você pode se aposentar. Claro que não vou entrar no mérito se a aposentadoria dá para sobreviver ou não. Sabemos de todos os dramas do nosso país. Mas o ponto é que quando você é CLT, a empresa paga a sua previdência e você, depois de muitas décadas, tem direito a se aposentar. Jornada de trabalho. Você acha que você trabalha muito hoje? 44 horas semanal? Pois é, antes não tinha nenhuma regra. A empresa podia estipular o tempo que fosse para você trabalhar. Então, a jornada de trabalho de 44 horas foi trazida junto com a CLT. Sendo que a jornada é de 8 horas e pode ser estendida por 2 horas a mais, desde que a empresa te pague por isso, que é a famosíssima hora extra, que tem que ser remunerada. Salário mínimo. CLT garante para você que nenhum trabalhador pode ganhar menos que o nosso salário mínimo. Ah, nossa, mas ele é muito pouco. Pois é, mas tem empresas que não precisariam pagar nem aquele mínimo. Então, pensem como isso é bom pra gente, né, como sociedade, né? Garante que existe um teto mínimo que as pessoas vão receber dentro da nossa regra de lei trabalhista. Férias e 13º. Aqui a gente tá falando da alegria do CLT, né? Porque se tem uma coisa que o CLT ama, eu digo isso por experiência própria, é as nossas férias e o 13º. Então, 30 dias de férias remuneradas, então a empresa paga para você descansar. E além disso, você tem que receber um 13º, que nada mais é que um salário a mais por ano. Será que o PJ tem isso? Vamos discutir. Mas eu já te adianto, não tem. É só quem é CLT. E o FGTS, que, querendo ou não, né, acaba sendo aí uma poupancinha. E esse é um ponto bem crítico, né? Porque hoje, o que as pessoas reclamam? Que o FGTS não rende o mesmo tanto que outras aplicações mais arrojadas. E que, por isso, a pessoa prefere não guardar o FGTS e que a empresa pague para ele através de PJ e ele vai guardar. Eu discordo. Eu coloco a minha mão no fogo se todos os trabalhadores guardam o dinheiro que era para ser do FGTS. Em geral, o que acontece na vida real, querida equipe, é que quando você tem um salário, você gasta ele inteiro e nem pensa em guardar. 99% das pessoas fazem isso, certo? Então, o FGTS é uma segurança para você. E a mais, né? Como todo CLT sabe de cor e salteado, o FGTS te garante que, se você for demitido, não por justa causa, mas demitido sem justa causa, a empresa vai ter que pegar aquele seu depósito do FGTS, vamos supor que você tenha lá 100 mil reais, e ela tem que pagar 40% acima daqueles 100 mil reais. Então, ao sair da empresa, você tem garantido pela sua linda CLT o seguro-desemprego, o FGTS e a multa do FGTS, que são os 40%. Então, vocês estão vendo? Não tem que ter medo de uma coisa que está feita, que foi, na verdade, criada para ajudar o trabalhador. Equipe, a gente tem que apoiar a CLT. Ela é o que nos dá direitos e faz com que as empresas tenham obrigações. Eu tô tão empolgada que eu esqueci também de falar um ponto aqui, mas eu vou voltar. Licenças. Graças à CLT, você pode sair em alguns momentos específicos da sua vida. Então, falamos aqui de licença maternidade, que hoje é de 120 dias e pode ser estendida até 180 dias. Licença paternidade, que é de 5 dias, mas se a empresa faz parte do grupo de empresas cidadãs, vai para 20 dias úteis. E licença médica. Se você quebrar o seu dedinho, e você usa o seu dedinho para trabalhar, provavelmente você vai ficar afastado. Seja porque a empresa está ali, né, te pagando, ou porque você vai entrar na famosa caixa, que é quando o governo te subsidia e te dá um salário para você conseguir se recuperar de uma possível lesão causada ou não pelo seu trabalho. Então, tá muito claro, né? Tem alguma dúvida que você tem que ter medo de ser CLT? Porque, assim, a discussão que eu fiquei em choque total, assim, não tem outra palavra, é que as pessoas hoje associam ser CLT com subemprego. O que é uma concepção completamente errada. Gerente de empresa, diretor de empresa, VP de empresa e até CEO de empresa pode ser CLT. É claro, quando chega num nível desse, né? Nesse nível dos titãs, são outros tipos de contrato, muito melhores até que a CLT. Mas o fato é, não é porque a pessoa trabalha dentro do regime e tem a carteirinha azul que ela ganha pouco. Muito pelo contrário, ela ganha super bem. Hoje em dia a gente vê aí, tem um monte de perfil do Instagram que te ajuda a ganhar 30k. 30k, gente, é o salário dentro do CLT. Não é
sou a pessoa que, infelizmente, a gente tem aqui um problema dramático de diferença social. Muita gente ganha muito pouco sendo CLT, mas tem muita gente que vive muito bem sendo CLT. Muito mesmo. Então, não associe trabalhar com a sua carteirinha assinada com pobreza. Temos sim esse extremo. Fico muito chateada. Eu gostaria muito que o Brasil fosse um país que tivesse mais equidade, né? Que fosse um país mais igualitário. Mas tem muita gente que é CLT e ganha muito bem, viu? E lá em 2017, com essa maior flexibilização, começou a surgir um outro conceito que agora está super na moda, que é o PJ. Então, o que é o nosso famoso PJ? O PJ significa pessoa jurídica. Então, em alguns segmentos, hoje em dia, a empresa pode oferecer para a pessoa abrir a firma dela, ter lá o CNPJ dela, e aí, a partir daí, a empresa paga como um prestador de serviço. Então, esse é um outro modelo. Esse é um modelo que, obviamente, como você vai perceber, te traz menos direitos. Te traz mais grana, dependendo da circunstância? Sim. Mas ele não te respalda em algumas coisas que são, assim, elementares dentro do trabalho, tá? E eu vou dizer para vocês, eu sei que tem muitas áreas que são PJ, tá? Por exemplo, se a gente pensa em profissionais autônomos, médicos, dentistas e muitas outras áreas, essas pessoas realmente têm que ter empresa delas, né? Eles são empreendedores também. A minha crítica para o PJ é quando ela acaba sendo uma CLT fraudulenta. Aqui, para mim, entra um grande problema. Porque o que acontece hoje é assim. A empresa oferece para alguém para virar PJ, a pessoa fala, beleza, eu ganhava 1.000, agora eu vou ganhar 1.500. Imediatamente, só porque eu virei PJ. Só que ela continua tendo todas as obrigações de um funcionário CLT. E isso é errado. O que a gente tem que saber é que quando a pessoa se torna PJ, onde ela estiver, ela se tornou um prestador de serviço. Vai ter um contrato entre as partes, claro, sempre, mas não significa que ela tem nenhuma responsabilidade além daquilo que está no contrato. Ela não tem que trabalhar um período fixo de horas. Às vezes, dependendo de como o contrato é feito, ela não tem nem que trabalhar para um empregador só. Ela pode trabalhar para quantas pessoas quiser. Então, o que acontece hoje, como eu disse antes, é essa questão fraudulenta. As empresas, tentando, né, de uma certa forma, ter menos compromisso com os funcionários, elas pegam e oferecem um pacote super atraente para a pessoa virar PJ. Mas no final, por que eu acho que não é atraente? Porque a empresa paga para você muitos direitos que você não vê na sua folha de pagamento. Mas você também tem muitas proteções caso algo dê errado. E assim, infelizmente, pode ser que algo dê errado comigo e com você. Pode ser que de repente a pessoa fique gestante. Pode ser que de repente você quebre o pé e não consiga trabalhar. E no PJ, a empresa vai falar para você, sinto muito, preciso que esse trabalho seja entregue, vou contratar outro PJ. Entende? Não tem uma relação entre as partes. É muito mais, assim, negócios à parte. Só negócios, não são amigos, não são parceiros. Não tem relação. É só negócios, é só dinheiro. O ponto do PJ é o seguinte. Como a pessoa passa a ter responsabilidades como um CLT, isso se torna um risco para a empresa. Porque a partir do momento que ela conseguir provar e configurar que ela trabalhava como um funcionário normal, só que não era tratado como um funcionário, ela pode entrar na justiça e pedir a reparação, todos aqueles direitos que ela tem e que não foram dados para ela nesse ponto. Então, assim, se você é PJ e trabalha como CLT, recado para quem é da empresa. A pessoa vai entrar com um processo, vai colocar, como a gente diz, um termo bem chulo, vai colocar a empresa no pau. E pode ser que ela ganhe, se ela conseguir provar que, de fato, ela tinha uma jornada de trabalho como um CLT, tinha que respeitar, tinha que fazer tudo, tinha responsabilidade principal dentro de uma área. Então, assim, para a empresa, a pejotização também é um risco. Mas tem alguns casos que, dependendo de quem está ali julgando, né, um juiz ou a defesa, que a empresa, que o juiz, ou, né, no momento ali do processo, que eu nem sou tão expert, eu não sou advogada, então pode ser que eu fale de uma forma um pouco mais rasa, mas pode ter uma interpretação, tá, mas você sabia que você era PJ. Então, o contrato aqui tá claro e eu não consegui achar evidência suficiente de que você era CLT. Então, a pessoa às vezes vai colocar a empresa num processo ali, né, não vai conseguir provar. E aí, como hoje em dia o negócio tá um pouco mais equiparado, ela tem que pagar. Ela vai ter que pagar todos os honorários da empresa que ela teve, né, que a empresa teve que pagar para se defender, entendeu? Então, assim, é um assunto espinhoso. Por quê? Porque, na verdade, a gente tá misturando tudo. O que eu gosto de usar, assim, como uma regra básica.
Se você vai trabalhar para alguém, honestamente, seja CLT. Não vai achar que você vai ser PJ trabalhando para alguém e você vai ter todos os seus direitos fundamentais garantidos. E olha, eu sei, esse assunto é polêmico, tem empresas que não conseguem contratar todo mundo, que precisam de prestadora de serviço. Beleza, mas nesse caso, não faça a fraude. Trate o seu PJ como um PJ. Inclusive, não perguntando onde ele está, se ele vai vir hoje e amanhã. Ele é um prestador de serviço. Ele tem uma coisa para entregar dentro de um contrato, mas não significa que você tem o direito de tratá-lo como um funcionário, tá? Então, vejam, é um assunto complexo. Eu quero que vocês entendam aqui a minha posição de desmistificar, mais uma vez, o meu trabalho aqui no podcast é desmistificar. Porque, novamente, a gente acha que tem um conceito fundamental, básico, que deveria todo mundo gostar, que é o CLT, e agora tá confundindo com outras coisas, né? E dentro do CLT, e esse vai ser o tema do próximo episódio, porque eu quero que você ouça na semana que vem, vamos falar de um conceito novo, que agora tá brilhando os olhos de quem é PJ, de quem é empreendedor, de quem é blogueiro e blogueira, que é o conceito do CLT Premium. Já ouviu falar? Também é das redes sociais, obviamente não tem uma lei sobre isso, não tá dentro da CLT, mas eu quero explorar no próximo episódio, não perca, o que é ser um CLT Premium e como você se torna um CLT Premium, que é o mais importante, certo? Porque é isso que todo mundo quer, que é o puro creme do milho. Então, fique ligadinho, ligadinha. Na próxima semana falaremos sobre esse assunto e, por gentileza, deixe seu like, comenta. Já passou por essa de CPJ? Você é CLT que nem eu? Qual que é o seu regime trabalhista hoje? Olha que assunto íntimo para você falar no Happy Hour. Olá, qual é o seu regime trabalhista? Agora você já sabe quais são as diferenças e eu vou adorar ouvir os comentários, tá bom? Até semana que vem.